Estão recebendo a minha imagem por aí, tranquilo? Boa tarde, Jussara. Será que... Não, acho que está certo aí, né? Só não estão recebendo a tela ainda. Todo mundo recebendo, né? Eu vou compartilhar a partir de agora, então, a tela para a gente iniciar, dar continuidade em materiais de moldagem, que é o tema de hoje ainda. Deixa eu tirar aquela janela lá do fundo. E a luz fica melhor. Estão recebendo a tela agora? Ok, então. Então, boa tarde, realmente, né? Agora, para valer para todo mundo. Nós vamos dar continuidade, então, à aula de materiais de moldagem, né? Eu acho que a gente parou nesse slide aqui mesmo, falando sobre silicone, né? Dos cuidados e da observação para ter uma boa moldagem utilizando silicone de condensação. Foi isso mesmo, né? Eu não estou enganado não, né, gente? Bom, vocês vão perceber que para quase todos os materiais de elastomérico, algumas considerações elas se repetem, né? Por exemplo, resfriar a placa de vidro é uma manobra prudente para você aumentar o tempo de polimerização, ou seja, demora mais tempo, né? Levar sempre uma pequena porção, enfim, né? Aqui a gente já falou o tempo que vai permanecer na boca, né? Então eu acho que não vem ao caso. Vamos ver qual que é o próximo slide para nós darmos continuidade. Vamos conhecer um pouco, então, do poliéter. Lembrando, né, novamente lembrando, a gente já falou isso, que eu acabei citando para vocês, em ordem decrescente, o material de melhor capacidade de cópia para o material mais inferior. E isso coincide com o preço desses materiais no mercado odontológico, né? Então, a gente classificou lá como silicone de adição, poliéter, mercaptana e silicone de condensação. Então, a gente vem conhecendo aí, né? E agora o poliéter que é um excelente material, e em que, na nossa escala aí, ele está como de segunda escolha, né? Em qualidade e em preço também. O poliéter, normalmente, ele é oferecido no mercado em duas pastas, o adesivo, uma pasta, as duas pastas, pasta base e pasta catalisadora, acompanha o adesivo. Ele tem propriedades elásticas, tempo de polimerização dele, vocês vão ver que daqui a pouquinho nós vamos padronizar de esperar 8 minutos na boca, tá? A hora que estiver usando o casquete, mas depois a gente acrescenta mais. Excelente estabilidade dimensional, vazamento tardio, 7 dias, e possibilita o segundo vazamento. O que é isso aqui, vazamento tardio? O fabricante diz que você pode esperar até 7 dias para vazar. Ou seja, atender o paciente hoje, terça-feira, teoricamente você pode vazar esse molde até terça-feira que vem. Normalmente a gente não faz isso, né? Mas olha, vamos jogando isso, como a gente vem fazendo desde o início do tema, para a parte clínica, para despertar a atenção de vocês. Está atendendo um paciente difícil, né? A gente já falou em relação ao poliéter, em regiões úmidas, né? Ou seja, regiões de grande umidade, por ele ser um material hidrofílico, ele vai ter uma capacidade de cópia melhor. A gente até brincou, né, aquela paciente que entra com grau de exigência acentuado, esse então deveria, e que não mora na sua cidade, veio de longe, né? Ou seja, você está fazendo tudo, tomando todo o cuidado, cercando de todos os pormenores, para não precisar repetir o procedimento. Então, aí o material seria um material de eleição, né? Visto que o preparo que você fez na boca desse paciente, houve um pouquinho de sangramento, está tendo um pouquinho de presença de saliva em excesso, então deveria ser escolhido. Um outro motivo, né?
esse trabalho vai ser uma coroa de cerâmica pura, por exemplo, e você vai mandar lá para Curitiba, exemplo, para um laboratório de prótese em Curitiba, em São Paulo, não sei lá, e isso não vai chegar hoje, vai chegar hoje é terça, vai chegar tipo quinta, sexta, então seria um material de eleição. Jamais, então, moldar esse caso com silicone de condensação, aonde você tem que vazar o seu molde no máximo até meia hora após moldado. Tá vendo como é que a gente vai achando aplicabilidade? E novamente reforçando, são esses detalhezinhos que vai te diferenciando, né? Vai melhorando a qualidade do seu procedimento. O seu resultado final vai se tornando diferenciado, porque você lembra desses conceitos de materiais dentários e aplica na sua clínica diária. Isso é importante, né? Então, ele é um material verdadeiramente hidrofílico. Marcas comerciais empregam poligel e permadine. A gente usa com muita frequência no Brasil, é utilizado na nossa clínica escola, temos à disposição para vocês utilizarem o Empregum, marca comercial, que não deixa de ser um poliéter, tudo bem? Aí está ele, fotografiazinha dele, né, aqui o adesivo, ó, e aqui o material, uma pasta base e o outro catalisador. Você normalmente coloca comprimentos iguais, espatula até tornar essa mistura homogênea para ficar apto para realizar a moldagem. Aqui, por que está esses dois slides, mercaptana e poliéter? Porque toda vez que a gente fala em técnica de moldagem com casquete, que nós vamos descrever daqui a pouquinho, inclusive ensinar os senhores a fabricar o casquete, se você olhar nos livros, na literatura um pouco mais passada, você vai ver que a mercaptana é sinônimo de material de moldagem para ser utilizado com casquete. Mas o poliéter pode ser utilizado também? Pode. Como a mercaptana era o carro-chefe, a gente colocou aqui, até porque a gente tem encontrado dificuldade para comprar a mercaptana. Então, às vezes você vai chegar em clínica e usar o poliéter no interior do casquete, certo? Então, a mistura da mercaptana é esse aqui. Aqui, na verdade, o objetivo principal foi eu colocar aqui o final. Quanto tempo esse casquete vai ficar com o material de moldagem na boca? O poliéter, alguns materiais na literatura falam em 7 minutos, né? Outros 6 e alguns até 8, menores. A menor quantidade fala em 8. E a mercaptana, 9. Então, gente, nós vamos padronizar assim. Qualquer casquete que você deixar na boca, independente de utilizar o poliéter ou a mercaptana, nós vamos padronizar 8 minutos. Portanto, se eu pedir em prova, é o tempo de permanência na boca com qualquer um desses dois materiais no interior do casquete, você vai deixar na boca o tempo de 8 minutos, tá bom? A gente considera certo. Já reforçando aí quais materiais podem ser utilizados no interior do casquete. Daqui a pouquinho vocês vão ver a carinha do casquete, não apavorem. No interior do casquete só é permitido 3 materiais: mercaptana, poliéter e silicone de adição, que nós não vimos ainda, tá? Então, estou reforçando, mais à frente eu vou falar, devo falar mais vezes. Se for moldar pela técnica de casquete, só é permitido ser feito, utilizado como material de moldagem, esse material de moldagens, esses 3 materiais: mercaptana, poliéter ou silicone de adição. Poliéter, que eu emprego, em quais situações posso usar? Em prótese fixa, né? Para qualquer situação. Com moldeira de dupla face para only inlay. Essa moldeira de dupla face é uma moldeira que surgiu aí no mercado, aonde ela verdadeiramente tinha dupla face. Ela tinha uma divisão aqui no meio, aonde você moldava junto, concomitantemente, o arco superior e o arco inferior. Então, você punha material de moldagem no compartimento superior, aqui nesse espaço, e material de moldagem no compartimento inferior. E você levava para a boca ao mesmo tempo. Era normalmente moldeiras parciais, você moldava só meia arcada. Você punha na boca, mandava o paciente ocluir, e ao final saía o molde da arcada superior e da arcada inferior. Frente às necessidades para a confecção desses elementos unitários, era bastante válido, né? Visto que você obtinha, então, modelos parciais. Eu tenho
um pouco de aversão a modelos parciais, porque você vai encontrar dificuldade na hora de posicionar no articulador. Se ele é parcial, dá para entender que a possibilidade dele ficar manco, né? Mancar um pouquinho, de um lado é maior, enquanto que se ele for um modelo total, o engrenamento, a máxima intercuspidação vai ser mais eficiente, mais verdadeira para você levar o caso para o ASA, o articulador semi-ajustável. Pode ser utilizado em prótese sobre implante. Aliás, há uns 15 anos atrás, logo aí que a gente começou a fazer muitos casos de implantodontia, era o material de eleição, era a verdade para se usar em casos de moldagem de implante. Mas a gente sabe que isso já caiu por terra. Hoje, em implantodontia, a gente pode utilizar qualquer material de moldagem que tenha um desempenho bom. Necessariamente não precisa ser poliéter, tá bom? Em prótese total, aqui eu só estou citando mesmo porque vocês ainda não conhecem o tema, não sabem o que é uma moldeira individual, uma moldagem corretiva ou funcional. Vocês vão ver no 6º período. Mas esse material, então, também serve para fazer essa moldagem corretiva nos pacientes desdentados totais, no qual você irá construir o aparelho, a dentadura, né, uma prótese total. Mas deixa para a hora que chegar o momento oportuno para vocês conhecerem. Pode ser utilizado, não quer dizer que você vai usar, porque é um material caro, né? Dicas para se obter uma boa moldagem com poliéter. Resfriar a placa de vidro, conforme a gente alertou os senhores, quase todas as situações, os materiais elastoméricos, se você colocar a placa lá no freezer, desde que ela não atinja aquele ponto de orvalho, aquelas gotículas, você vai ter um retardo do tempo de trabalho, vai ter bem mais tempo para trabalhar, né? Usar moldeira individual, sempre que possível, em todas as situações, né, que eu puder. Se eu puder fabricar uma moldeira individual, a qualidade, independente do material de moldagem, a qualidade de moldagem vai ser sempre superior. Levar uma pequena porção sobre os dentes, isso é regra para todas as moldagens, né? Usar a seringa de moldagem, usar o adesivo. Se você estiver usando uma moldeira individual, se essa moldeira foi feita em resina acrílica, há necessidade da aplicação desse adesivo interno na moldeira, para que tenha uma boa aderência do material de moldagem na resina, na base de resina da moldeira. Nunca vazar o molde com excesso de água, regra geral, para todos os moldes. Dosificar a água e pó adequadamente do gesso, né? Pesar e medir, para que você tenha resultados melhores, principalmente nos modelos, durante a obtenção dos modelos de trabalho. Dosificar adequadamente as pastas. Se é armazenado na geladeira, tirar 20 minutos antes. É um material muito duro, sabe? E na época de frio, esse material ele endurece muito. Então, a necessidade de você deixar, na hora que você for usar no seu consultório, se tiver guardado na geladeira, tira, para ele diminuir essa temperatura e ficar mais fácil você dispensá-lo do tubo. Mercaptana, ou polissulfeto, né? A mercaptana, que a gente descreveu lá como terceiro material, né? Na sequência, silicone de adição, poliéter, mercaptano. Ele é oferecido também em 2 bases. É um material hidrófobo. Tá aqui, eu não vou esquecer de falar então, tá? Diferente do grupo dos materiais hidrofílicos, né? Lembrando também que os materiais hidrofílicos, lá no começo a gente citou, principalmente nesses pacientes que requerem bastante cuidado, que você não quer errar, é a facilidade dele em vazar o molde, porque você tem uma facilidade a mais em vazar, porque por ser hidrofílico, na hora de colocar o gesso e a água ali, então essa mistura se comporta melhor. Já esse aqui é hidrófobo, ou seja, a hora que eu estiver vazando um molde que foi obtido a partir de uma mercaptana, eu devo tomar mais cuidado na hora de vibrar no vibrador, de colocar o gesso, porque a probabilidade do aparecimento de bolhas será maior. É fornecido em 2 pastas, pasta base catalisador, também tem um adesivo específico, tem um cheiro, odor desagradável, talvez isso aqui, o torne o material não tão usado. Eu gosto muito desse material. Inclusive, eu utilizo ele com mais frequência no interior do casquete do que próprio poliéter e o silicone de adição, no dia a dia no consultório. Tem 3 consistências, pesada, regular e leve. Normalmente a gente faz a opção pela regular, tá? Pela consistência regular. Vazamento imediato, no máximo 1 hora,
tá? Deve ser imediata, mas deve-se esperar aquele tempo também de pelo menos 15 minutos para a recuperação da memória elástica, e não demorar mais de que 1 hora, porque senão ele altera também. Ele é um material hidrófobo, então tem aversão à água. Então, naquela situação da paciente que a gente falou que o grau de exigência dela é maior, tomar cuidado, né, para não utilizar um material desse. Pode utilizar? Até pode, mas a probabilidade de problemas de não copiar o término cervical, a linha terminal cervical ali próximo da gengiva, é maior do que o outro que tenha o comportamento hidrofílico. Marcas comerciais, sendo que o que a gente mais utiliza, a gente encontra com mais facilidade no mercado, é esse Permilastic, tá? Aí está ele, ok? E aí o casquetezinho, o casquete nada mais é que isso aqui que foi feito em resina acrílica. Normalmente a gente faz um no laboratório e você segue toda a sequência. Você faz. Na verdade, no seu dia a dia lá na clínica, talvez você não vá fazer isso, você vá pagar para o protético. Mas, de novo, lembrando aquela situação, se você tiver tempo na sua clínica, no início da sua atividade aí, por que não fazer? E por que não treinar até a secretária para ela fazer a hora que tiver tempo ali, né? Porque dá tranquilamente para você. Você vai ver que eu vou descrever a técnica daqui a pouquinho. 2, 3 que ela fizer, ela já fica apta a fazer, do que ter que pagar. 10, 15 reais que você paga de cada um para o protético fazer, se você for somando, às vezes ao final do mês, já dá aí 50% da sua energia ou a sua conta de luz. Novamente, lembrando da receita e despesa. Então, tudo que você puder economizar é bom, né? E também não vamos estar roubando o direito do protético ganhar, porque isso dentro de um laboratório é uma coisa muito pequena, né? Ele tem coisas muito maiores para fazer. Em quais situações usar, né? Em moldagens para prótese parcial fixa, pode ser com o uso do casquete, então, no interior, ou com moldeira de estoque ou moldeira individual, né? Moldagem corretiva de PT também, de prótese total, também. Vocês vão ver isso no segundo semestre com o professor Franco. Observação, não esquecer do adesivo, né? Tem que passar o adesivo no interior do casquete na moldeira individual, para que tenha uma boa aderência igual ao poliéter, para que o material de moldagem possa aderir adequadamente à moldeira e depois sair da boca, né? Senão corre o risco, se você esquecer o adesivo, o material de moldagem fica na boca e você vem só com a moldeira. Dicas para se obter uma boa moldagem com mercaptana: resfriar a placa de vidro, idem, levar uma pequena porção sobre os dentes, nada de novo para vocês, né? Usar adesivo, nunca vazar o molde com excesso de água, sempre, viu, gente? Aprendam isso. A gente falou que, inclusive, em relação ao alginato, é uma das coisas que o pessoal mais come em barriga, mais erram por aí. Ou lava e vai para fazer o vazamento com molde cheio de água, ou coloca um chumaço de algodão, ou um papel higiênico, ou um papel toalha sobre o molde umedecido, com o intuito de deixar para vazar depois. Está errado. E isso pode danificar demais o seu modelo e, consequentemente, a prótese que vai ser fabricada sobre esse modelo vai deixar a desejar em qualidade de adaptação. E o silicone de adição, né? Material desenvolvido pela NASA, a gente já frisou isso para vocês, então é a fidelidade dele, né? Ele também é oferecido como uma base catalisador, tem o adesivo opcional, você pode comprar ou não, mas se você for usar no casquete, deve ter. Propriedades físicas ótimas, né? Ele é um ótimo material em capacidade de reprodutibilidade. Alto custo, material mais caro que a gente tem, né? Vazamento, tal como o poliéter, ele também pode vazar 7 dias depois, até 7 dias depois, e você também pode fazer um segundo vazamento, ou seja, tirou daqui 3 dias, o modelo quebrou, saiu, quebrou um dente, pode vazar novamente. Não gosto muito de fazer isso, mas o fabricante autoriza, diz que você pode vazar e que não terá problema de cópia. É um material hidrofílico. Presta atenção, né? Frente a esse material, não pode manipular ele com luva, essa luva que vocês usam convencional de látex, tá? Tem que mandar a secretária na hora tirar a luva e espatular no pelo, sem nada. Ou utilizar
uma outra luva, né, que não seja o látex, porque o látex inibe a polimerização do material. Eu sempre brinco nesse momento que no consultório é uma situação, a gente hoje, né, dentista mais moderno, que não tem jeito de trabalhar sem luva, a gente parece que está nu, né, ficando sem luva. E de repente na frente do paciente, você pede para a secretária tirar a luva e ela manipulando aquele material. Então procure por outros caminhos dar a entender o porquê que você está fazendo aquela manobra desse jeito, sem luva, né? Porque vocês pensam que não, mas o paciente fica atento. Então normalmente eu faço assim, eu falo, Ingrid, tira as luvas, lava a mão bem direitinho ali e espatula esse material com a mão, porque senão ele interfere e ele não deixa o material endurecer. Toda vez eu repito isso, como se estivesse conversando para ela. Ela já sabe que eu falo isso com o propósito do paciente escutar e entender o porquê que ela está sem luva. Porque se você não fala, é uma propaganda negativa no seu consultório, né? De repente ela e a secretária não toma muito esse cuidado, se ela manipulasse atrás do paciente sem ele ver, tudo bem, né? Mas se pé passa ali na frente, manipula com a mão, fica uma situação, às vezes, constrangedora. É como provisório. Eu canso de puxar a orelha aí na clínica de vocês. Vocês estão trabalhando em dupla, o provisório cai ali atrás no chão, aí eu vejo o colega que está ajudando, vai lá, dá aquela baixadona, pega o provisório e entrega. Tá errado. Tudo bem, pode até pegar com essa luva, mas se tiver uma sobreluva, né, que é uma luvinha de plástico, eu tenho ela no consultório, pega com ela, vai lá na pia, na frente do paciente, até às vezes conversando, sai um pouquinho de lá, faz uma média e lava. Normalmente eu falo, quando cai o provisório, eu falo, Ingrid, pega o provisório ali e lava com soro fisiológico. Aí ela vai lá, pega o vidro de soro fisiológico. Então o paciente está vendo a ação. Fala, não, tomou cuidado. Diferente do que eu baixar lá no chão, pegar o bicho e tuf, na boca, né? Eu já ouvi paciente relatar aí na nossa clínica que não ia mais na nossa escola, na colega escola, porque lá foi fazer uma radiografia e a película caiu próximo do cesto. A moça pegou a película e veio para a boca. Ela falou, mas você vai colocar na minha boca sem lavar? Olha para você ver, né? Falou, levantei, nunca mais volto lá. Paciente. Ainda mais nós aqui em Alfenas, onde é difícil ter uma família, onde não tem um papagaio dentista, um cachorro dentista, qualquer um na família é dentista, né? Então essas atitudes, mas não precisa ser assim, e é uma postura correta. Procurem sempre lavar direitinho, né? Manter esse padrão de higienização. Mas isso é bom você mostrar para o paciente, porque isso é uma propaganda positiva. É sinal que você está atento, tomando cuidado em toda situação. Mas lembrar, hein? Nada de luva de látex. E isso gera uma controvérsia até hoje. Às vezes você conversar com professores em clínica gera dúvida para eles. Então fiquem atentos. É só frente ao silicone de adição. Frente ao silicone de condensação, pode, está autorizado a usar luva, não tem problema. É só diante do silicone de adição, tá? Porque muita gente acha que frente ao silicone de condensação, eu fico olhando assim, que às vezes eu vou nessas clínicas de ex-aluno, alguma coisa, né? E vejo ele tomando esse cuidado frente ao silicone de condensação. E não precisa. Não sei se talvez porque havia gente ali, né? Mas não precisa. Silicone de condensação não precisa. Só frente ao silicone de adição. Normalmente ele vem assim, vem os dois potes, né? Pasta base, a pasta base é aquele pesado, material denso, né? Aonde um é catalisador, o outro é a base propriamente dita. Você usa esse primeiro, depois vem essa seringa, onde você usa numa pistola adequada. Essa aqui é uma colherinha dessa de catalisador. Aí mistura as duas. E essa aqui normalmente tem uma ponta, caro isso pra caramba. A gente usa só uma vez. Tem uma pontinha aqui, você vai ver daqui a pouquinho a pistola. A hora que você injeta, pressiona aqui, esse material, que é base, pasta base catalisador, se mistura nesse dispensador e já sai pronto aqui na frente, misturado. Não há necessidade de você espatular. Claro que existem versões, para quem não tem a pistola, que é mais barato, a técnica, você dispensa sobre a placa de vidro e espatula. Mas essa aqui é bastante prática, né? Olha aí, algumas marcas comerciais, nada a declarar, essa é a pistola, tá vendo? Você engata ela aqui, encaixa, e essa é a ponta, o dispensador. Né? Tá vendo aqueles aspirais ali dentro? Então, a hora que o material sai, você encaixa ele aqui, o material sai
movimentando, né, manipulando de tal maneira que a hora que ele sai aqui, ele já está pronto. Você apenas aperta aqui o gatilho. O ruim disso aqui que eu não gosto, porque olha para você ver, né? Isso aqui é tamanho real, que vocês estão vendo aí no computador, quem está no computador, certo? Então, na verdade, se você vai precisar para uma coroa, uma quantidadezinha do material, esse resto aqui, tudo você perde. Né? Quase que 3 vezes a mais do material que você injetou no casquete. Material caro desse, né? Mas, enfim, dá. Olha aí as pontas, os diferentes tipos de ponta, né? Aí os tempos de trabalho dele, né? Tudo bem, não vamos precisar ficar aqui repetindo. Vocês guardem aí, nada a declarar. Técnica do reembasamento ou dupla moldagem, eu acho que a gente já adiantou um pouquinho, mas tanto o silicone de condensação como o silicone de adição, você pode fazer técnica de dupla mistura ou dupla mistura em tempo único. Lembra que a dupla mistura, você vai espatular primeiro o material pesado, põe na boca, espera polimerizar, tira, depois vai levar o leve no segundo momento. Então, dupla mistura simplesmente. Quando é dupla mistura em tempo único, você espatula o material pesado, a secretária espatula o material leve, você carrega a moldeira, o material pesado, né, que está ali na sua mão, no interior da moldeira, já com o material leve, e leva os dois ao mesmo tempo para a boca. Vamos ver se tem mais alguma coisa importante para vocês aqui. O alívio a gente sempre vai fazer com broca, a gente já falou, né? Quando você faz com dupla mistura, você tira, e com a broca você descasca um pouco do material na área da coroa, do dente que está sendo moldado, do pilar, para ter mais espaço para o material leve, né? Não esquecer do afastamento gengival. A única diferença se dará porque se você for fazer dupla mistura em tempo único, o fio retrator deverá ir primeiro, né? Então você vai colocar ele primeiro e depois levar os dois materiais. Enquanto que na outra sequência a gente falou que vai ficar assim na sequência. Material pesado, remoção do material pesado, inserção do fio, 5 a 8 minutos na boca, remove o fio e leva o material leve. Então seria material pesado, fio, material leve. Aqui seria fio e o material, os dois juntos, né? Pesado e leve junto ao mesmo tempo. Tá bom? Você pode mesclar, usar silicone e mercaptana, mas não gosto muito disso, tá? Então não vou nem cobrar de vocês. E os dois tempos que a gente já falou aí. Quando a gente fala moldagem em 2 tempos, dupla mistura, tá? 2 tempos. Primeiro o pesado, depois o leve. Pode usar essa terminologia também. Que a gente já falou também, né? Não precisa falar mais nada. E aí nós vamos entrar propriamente dita no casquete, né? Porque eu falei para os senhores que nós basicamente vamos trabalhar com a moldagem de fio e a outra técnica será de casquete, que nós vamos escrever e vocês vão aprender a fazer, né? Casquete, quando eu uso um casquete individual, qual que é a vantagem? O afastamento gengival é mecânico, devido à pressão dele, né? Ali nas proximidades do tecido, sem gerar trauma. É ótimo isso, né? A grande vantagem de se utilizar ele frente àqueles pacientes de risco sistêmico, onde a adrenalina que está presente nos fios retratores pode fazer com que aconteça alguma intercorrência. Então, se é um paciente grave aí, cardíaco, tem alguma coisa, esse primordialmente é fazer as moldagens com casquete para evitar qualquer substância química que possa alterar o quadro sistêmico dele, né? Posso fazer moldagens múltiplas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, quantos dentes quiser ao mesmo tempo, né? Sem estresse, dá para fazer tranquilo, não sei se no começo vocês pensam assim, mas dá. Principalmente frente aos casos de pouca gengiva inserida, porque quando o paciente tem pouca gengiva inserida, a gente encontra uma dificuldade danada para inserir o fio retrator. Então, nesses casos, bastante indicada a utilização do casquete. Ele é muito econômico a técnica, porque eu devo fazer só o material é caro? É caro, mas eu vou usar só no interior do casquete. Então, é diferente de fazer uma moldagem completa de silicone com fio, onde eu uso a moldeira toda, né? Então, ali eu só vou usar o material de nobreza, o material nobre aí, seja ele o poliéter, seja ele a mercaptano, seja ele o silicone de adição, eu só vou usar no interior do casquete, né?
E há a possibilidade de você fazer um diagnóstico do término cervical. Na hora que eu estiver demonstrando a técnica aí mais à frente, eu vou mostrar, vai ficar mais claro vocês entenderem o que é esse tal de diagnóstico do término cervical. Confecção do casquete em resina acrílica, né? O casquete eu posso confeccionar ele sobre um modelo de gesso e eu posso confeccionar ele a partir da obtenção, a partir da utilização das coroas provisórias. Quando eu confecciono ele sobre um modelo de gesso, então eu vou precisar de uma moldagem prévia do preparo, certo? Eu estou confeccionando um casquete por técnica indireta. Presta atenção. Quando eu uso modelo de gesso, estou confeccionando o casquete por técnica indireta. Quando eu construo meu casquete a partir das coroas provisórias, eu estou construindo um casquete por técnica direta. Já a gente vê isso. A sequência, né? Então aqui eles foram confeccionando o casquete, depois a sequência dele é o reembasamento dele na boca, que nós vamos ver. O alívio interno que eu vou fazer para criar espaço para o material de moldagem. Um desgaste com uma determinada inclinação da broca para eu provocar uma situação que fique presente nele, a saia do casquete, nós vamos mostrar no casquete. Vou aplicar o adesivo, vou espatular o material que eu selecionei, mercaptana, poliéter ou silicone de adição. Veja que é um ou outro. Detesto aquelas questões em prova quando eu peço para você descrever a técnica de moldagem com casquete, aí lá na hora de sinalizar o material de moldagem, você fala mercaptana, poliéter e silicone. Pode falar assim, vou usar mercaptana ou poliéter ou silicone de adição. Mas parece que vocês vêm aqui, decora esse slidezinho aqui e põe assim, material de moldagem, mercaptana, poliéter e silicone de adição. Parece que eu vou usar os três. E não. É um ou outro, tá? Não esqueça. Colocou um, gente, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Às vezes você fica se preocupado com tanto detalhezinho e escreve uma barbaridade para mim lá, né? Por exemplo, descreve tudo certinho. Aí, na hora que do material de moldagem, quer fazer demais, põe mercaptana, poliéter e alginato. Eu já recebi questão assim. Você perde toda a questão. Errou, não tem jeito. Então, não dá. Então, quem fala demais dá bom dia a cavalo. Você marca um aí na cabeça e pronto. É esse que você vai usar. Depois, no seu dia a dia lá fora, você vai ver qual que você se adapta melhor das três possibilidades. Mas não tem essa de estar julgando para o professor para ver que você tem conhecimento. Não precisa. Você falando um já é o suficiente. Porque, de novo, repetindo, quem fala demais dá bom dia cavalo. E aí vamos partir para a construção do casquete por técnica direta e indireta. Nós vamos caminhar assim. Primeiro, nós vamos confeccionar o casquete por técnica indireta, eu vou demonstrar aqui nas figurinhas. Depois, por técnica direta. A hora que os dois casquetes estiverem pronto, aí a gente segue e continua a mesma estrada, porque aí os dois caminham junto. Até a sua construção é diferente, caminhos diferentes. Mas a partir deles estando pronto, a gente segue a mesma sequência, o mesmo protocolo. Tá bom? Então, olha só. Para a primeira coisa, eu vou precisar de uma moldagem, né? Estou lá atendendo o paciente, o horário dele é das 16 às 17, falta 15 minutos, o provisório já está prontinho ali, né? Porque senão não vai dar tempo. Eu vou ter que dispensar. Então, o que eu faço? Eu moldo primeiro, moldo o paciente, a boca do paciente, né? Claro. Moldagemzinha parcial, simples, com alginato mesmo. Instalo o provisório e mando o paciente embora. Vazo esse molde e obtenho esse modelo. Mando para o protético, faço. Certo? Vamos fazer de conta que você vai fazer. Você é um cara que gosta muito de prótese e é munheca, não quer pagar o protético. Munheca que nem o Sidney. Aí vamos fazer sobre o modelinho de gesso. Ou treinar a secretária para justificar o salário dela lá, né? Para não ficar só no zap o tempo todo. Então, olha só. Lá no modelo de gesso, eu delimito essa área mais externa aqui que você está vendo. Claro que a moldagem não está boa ainda, foi feita em alginato. Eu passo o lápis aqui, né, na área cervical, isola com vaselina, é a sequência correta. Isola com vaselina, depois joga uma camada de cera 7, tá vendo essa cera 7 aqui? Uma camada sobre o preparo. Professor, quanto? Na literatura não fala 1,5 milímetro e tal. Mas você vai jogando cera aqui até você não enxergar mais o preparo por transparência.
Sidney, mas esse teu eu estou enxergando um pouquinho. Gente, isso é uma maneira didática que eu achei de passar para vocês. Um pouco mais, um pouquinho menos, não vai fazer diferença, tá? Então, você coloque cera sobre o preparo no modelo de gesso, de tal maneira que você não visualize o seu preparo lá embaixo, tá? É indicativo que a espessura de cera está boa. A cera deverá ficar afastada 1 milímetro do término cervical. O término cervical está aqui, ó. Se nesse primeiro momento a cera escoar para lá, não tem problema. Daqui a pouquinho, com a Rollenberg, com o decolãozinho bem afiado, você corta deixando esse espaço. Essa manobra é fundamental lá na frente para você ter uma boa cópia de moldagem, hein? Tá bom? Feito isso, então, vamos começar a aplicar a resina. Resina. E a resina de eleição que normalmente, eu sugiro para vocês é a resina incolor. Pode ser qualquer resina acrílica ativada quimicamente? Pode. Na maioria dos livros que vocês forem estudar, vocês vão ver a resina Duralei vermelha, que nós vamos usar ela daqui a pouquinho. Eles citam ela para confeccionar o casquete. Eu, professor Sidney, aqui na Unifenas, eu peço uma mudançazinha. Eu peço para vocês fazerem com a incolor, porque eu percebo que esse início de jornada de vocês na clínica, vai ficar muito mais fácil, didático. Se você fizer o casquete em resina incolor, a hora que você for fazer o reembase lá na boca, aí você vai fazer com a resina vermelha, obrigatoriamente. Então, você vai poder diferenciar, ou isso vai ajudá-lo a diferenciar, a você visualizar o que é o casquete e o que é o término cervical, que você não pode remover em hipótese nenhuma. Enquanto, se você fabricar todo o casquete em resina vermelha, isso gera um pouco de confusão. Depois, com a sua vida clínica, com o andar da carruagem, a sua experiência, não, você vai olhar internamente e visualiza onde está o término cervical. Mas nesse início você tem dificuldade. Então eu acho prudente essa manobra. Faça o corpo do casquete numa resina de cor diferente, não precisa nem ser a branca. Lá, com frequência, a gente tem disponibilidade da branca, da incolor, então eu peço para vocês fazerem. E deixa para fazer o reembase com o Duralei vermelho na boca do paciente, para que vocês possam enxergar, diferenciar essas áreas com mais facilidade. Uma vez o casquetezinho pronto, tá vendo? Ó, foi colocado resina sobre a cera, tanto por vestibular como por lingual. Obedeçam o seguinte: cera ficou aquém do término cervical. Quanto? Média 1 milímetro. Resina, ao nível. Deverá ficar ao nível do término cervical. Ah, professor, mas tem risco se eu nesse momento que eu estiver colocando, passar, extravasar? Não tem problema. Porque você vai dar acabamento nesse casquete. Na hora que der acabamento, você deixa a resina ao nível cervical, da margem cervical. Tá? Então, cera ficou aquém, resina ao nível. Comprimento. E, gente, essa resina aqui está assim aqui para o vestibular e por palatina também, né? Tá abraçando todo mundo aí. Okay? E é legal que ele não fique pressionado durante a fase de polimerização. Eu, com a espátulazinha, eu vou aliviando aqui, para ele não ficar pressionado, senão depois fica difícil você tirar daqui. E se ficar difícil de você tirar aqui, com certeza lá na boca ele vai ficar pressionado também, pode gerar problema durante a remoção do seu molde da boca. Tá bom? Então é prudente que você dê uma aliviadazinha com um Decron bem fininho aqui, para que ele mantenha afastado. Olha lá. Né? Depois a gente faz os meninos riem porque eu falo pitombinho. Na verdade, vamos chamar isso aqui bonito. Fica bonito a gente chamar de mecanismo de retenção. Se eu explicar, vocês vão entender e sabe por que eu dei esse nome para ele. Lá na boca nós vamos moldar, nós vamos colocar o material de moldagem lá dentro, ele vai para a boca, depois de passar os 8 minutos, nós vamos com a moldeira total, faz o alginato e leva, pressiona sobre ele e nos outros dentes. Vai esperar a geleificação do alginato e tira. Ao tirar, você quer que o casquete venha junto no interior do molde. Dá para entender que se eu não tiver alguma coisa retentiva aqui, o alginato não puxa ele. Corre o risco dele ficar preso na boca. Isso é ruim, horrível, né? E ele tem que vir junto. Então, para facilitar a sua remoção, a gente faz uma área irregular. Isso aqui é como se fosse um botãozinho, esse botãozinho aqui de camisa. Ó. Se você fizer em resina acrílica, um botãozinho desse aqui, e colocar ali desse tamaninho. Sobre, tá? Pode fazer irregular, para ficar essas partes aqui, para ter efetividade, o alginato ir lá, ó, e abraça e traz.
Bom, nós confeccionamos o casquete por técnica indireta. A outra observação. A hora que eu tirar esse casquete daqui, ele vem junto com a cera, viu? A cera do interior vem junto. Deve vir junto. E não me remova a cera. A cera só vai ser removida na boca daqui a pouco, eu vou falar, na hora da moldagem. Por enquanto, ela se mantém, deve se manter aí por dentro. Bom, então nós conhecemos a confecção do casquete por técnica indireta. Vamos ver como é que nós fabricamos por técnica direta? Vamos lá. Por algum motivo, eu já mostrei até esse aqui, foi o paciente que o funcionário falou se ele tinha trocado a cremalheira, ele estava com os provisórios, chegou o momento de moldar. Por algum motivo, você esqueceu de moldar o caso aqui seria essas 4 coroas, sabe? Por algum motivo, você no dia... Hoje, no atendimento dele, faltava 5 minutos para terminar o horário dele, às 17 horas já tinha outro paciente, o paciente já estava lá na sala de espera balançando a chave. O paciente é assim, né? O paciente quando chega lá quietinho, e às vezes a gente está quietinho dentro do consultório, aí ele pega o molho de chave, eu estou sem o molho aqui, ou deixa a chave cair no chão, para dizer, doutor, estou aqui já esperando, hein? É muito assim. E aí para você fica preocupado também, a pior coisa que tem é a gente continuar, claro que uma hora ou outra vai surgir um imprevisto, mas faça o possível. Eu acho uma falta de respeito danado, e infelizmente isso acontece muito na área médica, né? Quantas vezes a gente tem uma consulta marcada 14h30, vai ser atendido 15h30, né? Eu acho isso o fim da picada, sabe? Ninguém gosta disso, gente, principalmente nessa vida agitada de hoje. Então faça o possível para atender no horário. Claro que uma situação ou outra vai fugir do controle, mas na maioria das vezes, discipline no sentido da hora que o paciente chegar, você já está livre para atendê-lo, né? Mas, enfim, falta 5 minutos para fechar o atendimento dele, você teria que cimentar, e até moldar não dá tempo. Então, você cimenta e não molda. Na sessão seguinte, o que você faz? Para você moldar, chamar outra sessão, para tirar essas coroas provisórias, moldar, vazar o gesso, esperar 40 minutos, ir para o protético, não dá, né? Você vai perder outra sessão. Então, o que você faz? Você remove os provisórios, vamos acompanhar, certo? Remove os provisorinhos, certo? Espatula o alginato, pode usar o pote DAP ou uma caixa de fósforo, ou qualquer recipientezinho pequeno, faz uma porção de alginato aqui, coloca alginato no interior dos provisórios. Um de cada vez. Ou 2, normalmente eu ponho 2 nesse pote DAP, tá? Põe alginato por dentro, de tal maneira para não dar bolha. Vamos acompanhar. E inclui o provisório. Aqui eu estou enfiando o provisório, incluindo, de tal maneira que o bordo incisal dele vai ficar voltado para cima. Tá? Aí o alginato vai envolver todo ele aqui, vai ficar só com o bordozinho. Se der tempo de fazer 2, faz 2 aqui e 2 do outro lado. Olha lá, tá vendo aqui? Pega o outro provisório, puf! Claro, tem que ser rápido para esse alginato não geleificar. Então eu acho prudente fazer 2 de cada vez. Faz 2 aqui e 2 lá. Certo? Olha lá. Vamos indo. Nada a declarar, vou fazer a mesma coisa. Espera isso geleificar. E aí eu vou tirar, pego uma pinça clínica, tiro o provisório que está lá dentro. A visão que você vai ter é essa. O espaço do provisório e a partezinha interna dele copiada, tá vendo? É como se fosse uma clonagem, né? Clonagem do provisório. O que eu vou fazer agora? Eu vou espatular a resina, tranquilo, vou jogar resina aqui dentro, resina incolor, já que eu estou fazendo meus casquetes com resina incolor, eu vou jogar resina incolor aqui dentro e vai sair automaticamente meu casquete pronto, olha lá, jogando. Eu até exagero um pouquinho, além, eu espero ela polimerizar um pouquinho, e aquele pitombinho, o mecanismo de retenção, eu faço um carocinho mais elevado aqui, para depois na broca eu deixar aquela irregularidade também. Olha lá, tá? Vai esperar isso polimerizar, tira, sai feio, né? Cheio de excesso, mas funciona. Olha lá na boca, eles encaixam perfeitamente. Aqui é provando, porque de repente você pode ter aumentado o diâmetro desse mecanismo de retenção e ele interferir na hora de encaixar. E você deve provar os 4. Não adianta, se você prova individualmente, te dá uma falsa impressão. Você põe esse, tira, põe esse. Ele pode estar com chapelão, um mecanismo de retenção que não vai atrapalhar.
E na hora da moldagem, você vai ter que colocar os 4 juntos. Então, é importante que você prove os 4 juntos e verifique se o mecanismo de retenção não está interferindo no encaixe do vizinho. Certo? Se tiver, você passa a broca, corta ele, de tal maneira que entre os 4. Depois, é prudente, nas duas situações, você sinalizar, marcar o número do dente, dente 11, dente 12, e eu vou além, eu marco aonde é vestibular. Na verdade, eu não gosto nem de marcar com esse lápis ou lapiseira, porque o líquido de resina, o monômero, ele ataca e ele apaga depois na hora da moldagem, pode te confundir, você inverter, colocar palatina para vestibular e vestibular para palatina. Então, eu gosto de fazer um pique com a broca aqui. Eu vou com a broca 8, com qualquer broca, eu faço um pique. Então, eu sei que, na hora de levar os casquetes, esse pique está voltado para vestibular. Agora, as numeraçõezinhas com os respectivos dentes, é prudente você fazer para não se perder na hora da moldagem, visto que você vai levar todos juntos. Junto, um de cada vez, mas no mesmo momento, né? Aí, bom, aqui só vai dar a diferença. Vocês vejam que lá naquele outro, a hora que eu terminei, eu pedi para vocês não remover a cera. Esse não tem cera. A cera, na verdade, o principal objetivo dela é criar espaço para o material de moldagem, seja ele poliéter, mercaptana ou silicone de adição. E nesse aqui? Esse também é complicado, eu não tive a cera. O que a gente faz, então? Com a broca internamente, broca esférica número 8, que eu pedi para os senhores comprar na lista de vocês, eu vou por dentro descascar internamente um pouco isso aqui, para ter espaço para esse tal material de moldagem. Certo? Vou em todos, ó, com a broquinha novinha, verifico lá. Tem quantidade? Não, não tem quantidade. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, o que você precisa é passar a broca para ter um espaçozinho para o material de moldagem, que é fino, né? É um elastômero daqui a pouco, né? Tudo bem? Então, no que tem cera, eu não preciso dessa manobra com a broca. Você está provando eles aí ainda com a cera dentro, tá bom? O outro, por técnica indireta. Ainda a cera está tudo aí, ó. Tá lá dentro, certo? E aí, nos dois casos, eu vou partir, então, para o reembase, a parte mais nobre desse casquete, que é o ajuste cervical dele e diretamente na boca. Todo reembase de casquete deve ser feito diretamente na boca. Então, vamos lá para o procedimento. Nos dois casos, a diferença é que no casquete por técnica indireta, ele está com a cera ainda. A cera continua. Não removeu a cera ainda. Olha o raciocínio. Essa aqui eu chamo técnica de Sidney, sabe? Essas bobagens que a gente fala, mas que facilita demais. Já pede para a secretária, treina ela. Uma vez que você faz isso com ela, ela não esquece mais nunca. Mãozinha dela, mão direita, a gazezinha nesse dedo, e os 2 potinhos d'ápen nessa mão. E a outra mão está livre, eventualmente, se ela precisar pegar um sugador para sugar a saliva. Isso encosta a mão aqui, porque se ela ficar com a mão livre ali, ela fica assim. Ou às vezes ela bebeu ontem, aí fica tremendo, a hora que você vai pegar, você vai ver que eu pego pouquinho porção de resina, ela te atrapalha. Aí se ela balançar a mão, você pega um tufo de resina e isso atrapalha a sequência do procedimento. Tudo isso, quando é sistematizado, fica gostoso trabalhar, né? Diferente do que eu vejo, às vezes, lá na clínica. Às vezes eu vejo os 2 colegas ali discutindo da festa de ontem, o que aconteceu, o bolo que comeu, o churrasco, e aí ele viajando aqui com a mão lá para trás do equipo, lá na bancada, pincel. Lá. Pega lá a resina e vem. Anda 200 quilômetros até ele chegar na boca. Antes dele chegar, ela já caiu na metade do caminho, que ele não viu, né? Então fica muito ruim. Se você vai facilitando, achando isso, o procedimento fica gostoso. Então aqui pertinho, né? Eu vou com o pincel aqui, passo ele aqui, líquido e vem para a boca. Vem cá, limpo na gás. Vem, certo? O procedimento vai ficando gostoso, tranquilo, e vai melhorando a qualidade, né? Só cuidado, que né, fala para a secretária, para não derramar esse líquido no olho do paciente. Nunca aconteceu. Olha que aí, na clínica nossa, nós já tivemos até Lecron, né, o colega transportando Lecron aqui por cima e caindo no olho do paciente, né? A gente já teve isso aí. Então, e outra coisa, né, o paciente deve estar de óculos também, né? O que às vezes incomoda, mas é pouca frequência, o cheiro, que é forte, a proximidade aqui, às vezes ele reclama, mas
dá para passar tranquilo, né? Dá para você passar isso tranquilo. Outra coisa que você vai... Sempre que se você fizer essa manobra... Gente, essas coisas parecem bobagem, mas isso facilita ou dificultará tanto se você não prestar atenção. Pincel sempre limpinho. A gente pega ele aqui, molha, vem aqui, pega o material e traz. Depois limpa ele de novo. Ele sempre limpinho. E outra coisa, o pote DAPEN, lá no laboratório, vocês riam de mim, uma maneira de você economizar esse material que é caro do Duralei é você encher o pote, encher desse jeito. Vamos ver se eu já estou usando o pincel. Olha lá. Por quê? Porque se você enche, o pouquinho só que eu pego é contaminado pelo líquido, o resto fica tudo sequinho. Se você na munhecagem põe pouquinho Duralei, ao tocar aqui, isso aqui rela no fundo do pote DAP, e aí molha 3, 4 vezes a mais do material que você não precisa. E aí você vai e leva para a boca, a hora que você volta, aquele lá já endureceu, você não consegue aproveitar. Esse aqui você aproveita 100%. Você só vai aproveitar esse aqui, o resto fica sequinho. Você toca em cima. A hora que ele vai abaixando, que vai ficando raso, pede para a secretária colocar mais. Uai, Cid, mas o resto você pode guardar dentro de um potinho. Guarda dentro do potinho Duralei para numa próxima vez utilizar, não tem problema, né? Um pote separado, ok? O líquido joga fora, porque ele vai ficando avermelhado, aí é ruim, interfere. Esse é o mesmo líquido que você usa para fazer provisório e outras coisas. De repente, se você for reutilizar esse líquido, ele pode manchar, pigmentar a sua coroa provisória. Mas aqui, no caso, não tem esse problema. Pincel novinho, cerda feitinho, ó, para um procedimento. Ó lá, peguei, levo lá para a boca, pertinho. A imagem está embaçada, mas a ideia é eu levar essa resina Duralei primeiro em toda a parte cervical, no término cervical. Depois eu venho com o casquete sobre. Você leva a resina Duralei em todo o contorno, espera perder o brilho e vem e pressiona com o casquete. Inclusive, um dos sinais de que o seu reembasamento está ficando efetivo é a isquemia periférica aqui. É indicativo que está acontecendo um reembase de maneira eficiente. Na verdade, o que a resina está fazendo ali, o que a gente espera? É que ela entre o término e a gengiva e afaste a gengiva. Para na hora de copiar só o término cervical. Né? Então ela afasta, ela pressiona essa gengiva. Por isso que é uma moldagem muito boa, bastante efetiva. E o objetivo da resina é fazer isso. Nós vamos fazer isso quantas vezes for necessário. Levar lá em cervical e levar. Até você enxergar o término cervical copiado internamente no seu casquete. Você vai olhar, vamos lá, aqui tá beleza, certo? Por que a gente, vamos justificar, por que a gente pediu incolor? Porque aqui você vai saber bem, ó, essa parte aqui vai ficar incolor, e o bordozinho cervical lá vai estar em resina vermelha. Depois, na hora de dar acabamento, vai ficar mais fácil. Nesse início, quando você ainda tem dificuldades para enxergar com nitidez um término cervical. Olha, eu gosto muito de usar essa espátula para ajudar, ó. Estou enfiando ela aqui, né, introduzindo ela entre a resina e a gengiva, para fazer com que essa resina afaste de maneira mais efetiva a gengiva, né, a resina. Aí é só mostrando que em outras situações, quando o casquete chegar muito desadaptado, você pode abortar o uso do protocolo do pincel, já mistura uma quantidade boa ali, leva no interior do casquete, tá vendo? E vai direto para a boca. Certo? E já leva isso direto para a boca. Aí, certo? Já pressiona lá na boca porque você consegue reembasar, consegue ajustar esse casquete de uma maneira mais efetiva. Outra coisinha fantástica, pega a lapiseira trabalhando nessa posição e posiciona em relação perpendicular ao casquete e passa ela. Você vai, principalmente nesse início, onde você ainda não consegue definir aonde está o término cervical. A ponta do lápis vai pegar na parte mais proeminente, que é a área coincidente do término cervical. Ou seja, aqui você está sinalizando a área do término cervical. Tudo que estiver para fora externamente está autorizado a ser removido com broca daqui a pouco.
que estiver para dentro, vamos devagar ainda. Tudo que estiver para fora pode ser removido, tá bom? Por quê? Porque se você inadvertidamente tirar uma partezinha do casquete interna, sua moldagem deixa a desejar. Enfim, né? A parte mais externa aqui, sempre a linha mais externa é a que nós vamos preservar. Olha lá, ok? Então eu posso cortar tudo que estiver para fora. E aí, eu vou cortar não só o que estiver para fora, mas dentro. Uai, Cid, mas que bagunça é essa? Eu coloquei essa resina para tirar? Não, você não vai tirar tudo. Você vai usar a broca esférica e nessa faixa próxima, internamente, nessa faixa próxima do término cervical, uma espessura de aproximadamente 1 milímetro, você não vai tocar de broca, é proibido. Você vai tirar para dentro, a resina que extravasou para dentro. Até agora a cera, quando você fez por técnica indireta, a cera permanece aí, porque se a cera estiver ali, ela vai evitar o escoamento dessa resina para dentro. Você vai remover a cera daqui a pouquinho na hora de fazer a moldagem, e o excesso que foi para lá vai vir junto, certo? Agora, claro, no casquete que você fez por técnica direta, vai grudar um pouquinho, mas não tem problema, você tira com a broca. E como você tem resina incolor no casquete, é fácil. Você vai passando a broca, removendo o que for vermelho, o que for branco, você não tira. Vamos ver isso. Tá vendo? Estamos continuando ainda lá por dentro, já está aparecendo um pouquinho. Eu vou com a broca por dentro. Não entendi? Vamos voltar, Brian. Eu devo tirar, eu vou deixar uma faixa aqui no término cervical internamente de 1 milímetro. Daqui a pouquinho o slide que estiver pronto com o casquete, eu acho que vai ficar mais fácil. Mas só entenda assim, deve permanecer sem tocar. A broca aqui não está tocando. Estou só mostrando no slide. Mas essa faixa em volta do risco, que 1 milímetro mais ou menos para dentro, não deve ser tocado com a broca. Só vai ser removido mais para dentro, o material que estiver mais para dentro. Tá? Vamos lá ver. Vamos ver o próximo. Olha lá, deu para ver? Agora sim, você tirou tudo que está por dentro, mas uma faixazinha de 1 milímetro aqui, internamente chegando no término cervical, você deixa. É aquela região, lembra lá no modelo que a cera foi até 1 milímetro aquém, e a resina foi até o término, aquela faixa intermediária ficou sem nada, para pressionar melhor ali no término verdadeiramente cervical do dente. É isso aí que vai te garantir uma boa qualidade de moldagem do término cervical, que é a área mais nobre do preparo, né? Entendido? Nesse momento, o outro, no casquete por técnica indireta, estaria com a cera. Você tira também a cera agora. Agora está autorizado. Só agora, tira toda a cera limpa, né? Não tira. Onde está o risco da lapiseira, não se remove, não toca nele, tá bom? Você vai tirar para fora, externamente, e por dentro. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como é que você vai posicionar a broca para a gente obter a saia do casquete. Bom, está pronto o casquete internamente, o casquete está pronto para eu realizar a minha moldagem. Estou provando na boca, claro, tudo bonitinho, né? A parte externa também já foi cortada, está reembasada. E com essa resina. Ah, parece que eu pensei que eu tinha mostrando com a broca, não tinha. Bom, vamos lá. Deixa eu voltar alguns aqui para eu mostrar o que é a saia do casquete. Olha só. Quando você for fazer esse corte aqui, você vai fazer com a broca 717. Lá na clínica eu consigo explicar bem. Ó, a 717, não sei se vocês estão lembrados, ela é uma broca maiorzinha, para peça de mão. Se você posicionar ela assim, ela ia cortar paralelo o risco. O que eu vou fazer lá na hora do corte? Aqui é o casquete, tá? Aqui é meu casquete, ele está para cima, com essa, ele está desse jeito aqui, ó. Vamos acompanhar o raciocínio. Eu virei ele aqui, ele está assim. Eu vou passar a broca lá para tirar a parte externa. Ao invés de passar essa broca bem paralela, eu passo ela, ó, ligeiramente inclinadinha, para tirar em todo o diâmetro, inclinadinha. Porque ela concorda que à medida que a resina aqui caminhar para cá, a resina vai ficando mais grossa, né? Isso é o que nós chamamos de saia do casquete. 717, é uma broca que eu pedi para vocês. Está na lista de vocês, nós usamos essa broca demais. Então, olha só, vamos de novo. Casquete, juro por Deus, broca 717. Ao invés de eu passar ela paralela, eu inclino ela um pouquinho. Eu inclino em 45 graus mais ou menos e passo em todo o diâmetro do casquete. Ela vai deixar essa parte externa mais grossa. Isso é o que os autores chamam de saia do casquete. Ficando mais grossinho aí, ele vai expulsar, vai empurrar a gengiva que está em volta do término cervical de uma maneira mais efetiva.
o principal objetivo da saia do casquete é justamente afastar essa gengiva de maneira mais efetiva. Então, vamos caminhando, aí o casquete está pronto. Então, né, provou na boca, belezinha. O que é agora? Aplicação do agente adesivo, para que tenha uma boa união daqui a pouco o material de moldagem no interior do casquete, né? Não adianta nada descrever 3 folhas de papel ao maço, técnica de confecção de casquete, e a hora que chegar aqui, para mim, esquecer do adesivo, pular o passo. Perdeu toda a questão, se a questão for teórica, né? É assim, o pessoal às vezes briga muito comigo por isso. Mas não tem como. Se em algum procedimento você provar para mim que tem condição de dar, se alguma manobra que você fizer no procedimento que eu te questionar, você faz errado, e você prova para mim que dá para continuar fazendo, eu te dou a questão. Mas se você não conseguir provar, porque se você não passa adesivo aqui, o material de moldagem fica lá no dente, no pilar. Você vai puxar o casquete, ele não vai vir junto. Então não dá para realizar sem o adesivo. Então, a aplicação do agente adesivo. O adesivo eu devo aplicar internamente e aproximadamente 3 milímetros por fora. 3 milímetros, maneira didática, 2, 3 milímetros, né, olha lá. Aplicando por fora também, para que o material de moldagem penetre aqui, extravase e grude por fora também, para que ele fique bem aderido. Espatulando, então, agora o material de moldagem, no caso aí uma mercaptana, né? Eu gosto muito de usar essa seringa para transportar o material para o interior do casquete. Olha lá. Por quê? Porque esse bico da seringa eu vou lá dentro sem encostar, vou injetando o material e vou afastando ele. Isso faz com que o material entre nas paredes circundantes sem ocluir bolhas de ar. Vai me dar uma boa cópia da área que me interessa, certo? Vou afastando e coloco um pouquinho mais. Né? Olha lá. E aí já está os... Gente, eu vou levando de um em um casquete. Se é 4 casquetes desse na boca, eu, no consultório, eu faço os 4 juntos. Eu injeto um casquete, deixo a seringa na bancada, a secretária vai... E os casquetes devem ser posicionados na sequência ali na bancada, para a secretária te ajudar, né? Aí eu ponho um, vamos imaginar que eu comecei no lateral, aí deixo a seringa para a moça põe o segundo, me dá, eu ponho... Isso já razoavelmente rápido, né? E põe o terceiro e o quarto. O mesmo material que eu espatulei aqui, certo? Nossa, professor, mas eu não vou dar conta, não. Eu ainda não estou treinado, eu não vou conseguir fazer esses 4. Tem problema. Casquete é bom por isso. Quer fazer 2, moldar 2 e depois faz outros 2? Agora, nesse mesmo momento, né? Tudo bem, espatula o material para 2, faz, leva para a boca, espatula para mais 2, faz. Ou de um em um. A de um em um tá louco, né? Senão você não vai ganhar nem para pagar o esmalte da secretária. Esmalte de unha. Então, põe os 4. O único cuidado que você tem que ter se você for fazer separado, presta atenção, que é bobagem também, mas se você esquecer desse detalhe, você perde toda a moldagem. Se eu fizer separado, vamos imaginar que eu fiz até a metade. Eu fiz o lateral e o incisivo central. Tomei a decisão de fazer esses 2 primeiro, e depois vou espatular uma segunda porção para fazer os outros 2. Concorda que a hora que eu levar esses 2, vai extravasar o material em direção a esse preparo aqui? E aí, a hora que eu for levar esses 2, esse material que extravasou ali pode atrapalhar o encaixe desse casquete. Então, se você fizer assim, já na hora que levou isso aqui, já por prudência, pegue uma espátula e já limpa todo esse material que extravasou mesialmente a esse casquete, para deixar livre, para que esse material não venha atrapalhar a adaptação dos outros. Deu para entender? Acho que ficou fácil, né? E isso, claro, acontece se as situações forem diminuídas, se for um em um casquete. É pior ainda, né? Em todo caso, você tem que separar. Tá bom? Tudo bem. Quanto tempo de boca? Acabamos de combinar? Quem acertar aí, vai... Aquele um ponto que eu iria tirar, eu não vou tirar mais. Marta Vinícius, você acertou. Isso mesmo, 8 minutos. Muito bem, Marta. Parabéns, só vocês 2. A de Jéssica também, ó, já lembrou. Legal. Então, atento aí na aula. Então, gente, aquele ponto que eu ia tirar de vocês, eu não vou tirar mais, tá bom? Então, fica garantido já. Já é um prêmio. Então, 8 minutos de boca, beleza. É o tempo que nós combinamos, tanto para
a mercaptana quanto para aqui mesmo? Tanto para a mercaptana quanto para o poliéter. E quanto para o silicone de edição também, você pode deixar. Silicone de edição precisa até menos, mas se você errar e passar o tempo, não tem problema nenhum. O problema é faltar, tá? Então vamos padronizar. 8 minutos o tempo do casquete na boca, de permanência. Depois dos 8 minutos, eu vou pegar uma moldeira, selecionar, vou fazer um alginato, vou levar sobre toda essa estrutura e esperar gelificar e remover tudo. Tudo bem? Vamos ver. Nós vamos fazer uma coisinha aqui antes. É isso mesmo. Eu gosto de unir. Tá lá na boca esperando os 8 minutos, eu venho e faço a união com o Duralay entre eles. Por quê? Para eles terem uma fidelidade na hora de remoção. Porque, concorda? Por ser material elastomérico, a hora que eu remover, eles podem balançar um pouco, né, um em relação ao outro. Se eu garantir a rigidez deles, unir um ao outro, eles vão sair bem posicionados, mantendo uma relação otimizada de posicionamento. Então, faço a união dos casquetes. Tem problema passar um pouquinho mais de tempo, né? Certinho? Vamos tocar para diante, beleza? Agora já foi feito o alginato, já deve estar ali na moldeira, passando um pouco ali com o dedo, a moldeira, vou para a boca, pode ser silicone. Eu no consultório hoje só tenho feito essa moldagem aí, nesse momento, com silicone de condensação. Mas precisa gastar isso tudo, eu já estou fazendo. Eu gosto de fazer, porque aí eu tenho uma qualidade do restante melhor. Mas está autorizado a fazer com alginato? A maioria da literatura descreve com alginato, não tem problema, pode fazer. Certo? Vamos esperar a geleificação aí. Vou remover, olha a visão que eu tenho. Sacou de maneira eficiente os 4 casquetes. Por que a técnica fala que é muito econômica? Justamente por isso. A região nobre foi usado material nobre. A região próxima, que eu não preciso de muita, foi usado no alginato. Qual foi a pergunta aqui? Cadê minha barrinha lateral? Marta Caroline, com silicone faria em dupla mistura, muito legal. Não, desculpa, Marta, dupla mistura em tempo único, tá? Eu levaria os 2 materiais, eu levo os 2 materiais, não dupla mistura em tempo único, tá bem? Funciona melhor. Ficou claro? Tudo bem? Vamos lá. Vamos tocar para diante. Olha só, vocês viram que eu não falei aqui em remoção dos casquetes. Esse slide aqui é só para mostrar e justificar, porque de repente vocês vão ver na literatura. Lembra lá atrás, quando eu falei assim, uma das possibilidades, quando eu moldo com o casquete, é o diagnóstico do término cervical. Então aqui, essa fase aqui, passou os 8 minutos, eu removo e olho se copiou adequadamente todo o meu término cervical. Isso é diagnóstico do término cervical. Por isso que naquele slide falava, eu, Sidney, particularmente, não gosto, não faço. E já vou justificar para vocês por quê. Só estou mostrando aqui para ficar didático. Então, antes de moldar com a moldeira e com o alginato, deveria ter sido feito isso. Ô Sidney, mas você não fez, e aí? E aí o seguinte, se eu fizer tudo direto da maneira que eu fiz, assim, se não sair o bom aqui, eu vou sentar na pedra e chorar. Ter que repetir tudo. Mas eu prefiro correr esse risco. Por que eu não gosto de fazer isso aqui? Já vou justificar. Porque concorda que o término cervical está só em mercaptana, no materialzinho elastomérico, ele é molinho. Agora eu vou voltar isso para a boca e fazer a minha moldagem com alginato. Mas a probabilidade de eu errar, de eu amassar um términozinho cervical desse agora é grande no momento que eu devolver, de eu fazer a devolução. Então, eu prefiro não correr esse risco. Porque se eu fizer isso, se ao devolver aqui para completar o protocolo, e eu não vejo, amassou o términozinho cervical, devolvi, e eu fizer toda a moldagem, perdi todo o trabalho. Não adianta nada. Então, eu prefiro lá na frente eu perder tudo,
E se você fizer adequadamente, não tem risco, assim, a probabilidade é muito pequena de não copiar o término, tá? Eu prefiro ter que repetir por outros motivos, mais do que fazer essa investigação, certo? E isso, quanto menor o casquete, pior, ou seja, mais fácil de acontecer. Porque quando você tem 4 casquetes, o material abraça com mais efetividade e saca, mas um casquete só é mais problemático. Então, o risco é maior de gerar problemas. Então, e na clínica, se eu estiver orientando, eu vou falar para vocês para não remover, tá? É a única coisa que vai dar de diferente é que se você errar lá na frente, você vai ter que repetir tudo, tá bom? Eu queria falar uma outra coisa que eu esqueci. Deixa eu ver se eu lembro. Ah, para quem eu respondi aí que eu e o porquê de utilizar o silicone? Porque essa problemática do casquete não vir junto, mesmo que meu mecanismo de retenção ficou deficiente, se for com silicone é praticamente impossível, porque dá para entender que ele agarra muito mais efetivo do que o alginato. O alginato é mais pobre, né, para ter essa força para sacar ele. O silicone é impossível, às vezes nem se você fizer, se você deixar de fazer o mecanismo de retenção, existe possibilidade do silicone ainda remover, certo? Então, por isso que também é uma justificativa. Então, tá aí os 2 moldes, né? Aqui eu estou preparando para fazer a troquelização, que eu acho que seria o outro tema. Deixa eu só dar uma olhada aqui, a gente vê quantos slides tem, para ver se a gente continua, até porque a gente está atrasadinho mesmo no tema. A gente está aqui. Sim, eu vou ver se eu chego mais alguns slides, tá? Mais uns 8 slides aí, a gente... Então, removido, né? Bom, isso não vem ao caso agora, mas a gente vai troquelar isso, não precisa ficar atento, porque é tema da próxima aula, é só para vocês acompanharem o raciocínio. Na outra aula, eu inicio com esse slide. Foi marcado, porque nós vamos ter que posicionar esses pinos de troquéis, mas não vem ao caso de eu falar agora o que é isso e o porquê, tá bom? Eu vou passar mais rapidinho, é a técnica de se confeccionar, porque a gente aproveita a sequência para montar as aulas. E aí aqui mostrando outras técnicas, técnica não, utilizando poliéter, olha aí no casquete, aí aqui caso de livro, né, mostrando, mas nada a declarar, já são os mesmos cuidados, a remoção que a gente fez, tá, falando que pode ser cogenado com silicones de adição, pode fazer uma moldeira individual, para sacar, não tem problema, aí moldando, aqui fazendo a união, justificando, né, no caso de 2 incisivos, mas isso não é caso nosso, é de livro. Agora, o que eu queria é claro que vocês ainda são acadêmicos, não viram, mas isso aqui, eu até brinco, né, eu uso essa brincadeira já há 10 anos, porque o pessoal achou engraçado, mas eu falo, protético, a hora que vê um preparo desse aqui, ele tem até um orgasmo, né, olha aqui, tudo delimitadinho, tudo certinho, né, é isso que ele gostaria de ver para fabricar a sua coroa. Isso parece bobagem, mas não é fácil se conseguir, principalmente por outras técnicas de moldagem. Aqui, ó, a gengiva está toda, né, aí no diâmetro de 360 graus, enxergando. Então, aqui você pode exigir do protético que faça essa coroa bem adaptada. Porque, na maioria das vezes, essa gengiva sobe sobre o término cervical e o protético se confunde. Isso foi erro na montagem. Mas o que ele gostaria de ver é um modelo de gesso desse jeito, enxergando onde que está o limite aí. Aqui fazendo casos grandes, né? Aqui foi feito uma moldeira individual, não vem o caso também falar, para depois sacar todos os casquetes, né? E ofertar o modelo com qualidade. Olha só, observa, término cervical, que exposição, que beleza, né? Todos eles bonitinhos. Então, aquilo que a gente falou lá no começo do material de moldagem, se você for nos laboratórios de prótese e fizer um questionamento para o técnico, quais modelos que chegam parecendo com esses aqui, é o que foi utilizado por técnica de casquete, com fio
com rotina não chega tão nítido assim. Uma parte ou outra deixa a desejar. Não tem mais, isso não tem. É, ação. Eu acho que a gente deixa por aqui e deixa para a próxima aula para dar continuidade, tá bom? Senão fica muito cansativo. Porque aí eu vou moldar, vou mostrar a moldagem